Hoje recebemos em nossa sala de visitas, no nosso programa de entrevistas, uma convidada muito especial, uma professora, pesquisadora, que eleva o nome de Franca aos mais altos degraus, aos postos até certo ponto inesperados para nós da comunidade francana e, aliás, é uma honra que isso possa acontecer. Eu anuncio a professora Joana Dark Félix de Souza, pesquisadora, que é professora de uma tradicional escola da nossa cidade, a Escola Agrícola Carmelino Correia Júnior. Professora, obrigado pela presença, parabéns pelos títulos e vamos falar um pouco de sua carreira. Obrigada, eu que agradeço o convite. Professora, me conta uma coisa, você acaba de receber um prêmio muito expressivo, muito significativo. Me fala qual prêmio foi. O prêmio Faz Diferença, do jornal O Globo. Jornal O Globo do Rio. Do Rio de Janeiro. Esse é o órgão de divulgação que promoveu o concurso. Sim, sim, eles que promoveram o concurso. De âmbito nacional. Âmbito nacional. E você, então, premiada. Premiada como personalidade 2017. Bom, você é uma jovem professora francana, francana de nascimento? De nascimento. Correto. E como professora, quantos anos você tem de carreira? Já em torno de 14 anos. Correto. Sempre no Colégio Agrícola? Sempre no Colégio Agrícola. Correto. Para que o nosso telespectador tenha uma exata noção, a Escola Agrícola, o antigo Colégio Agrícola, que é tão tradicional, tem mais de 50 anos, é uma escola que realmente forma centenas de alunos a cada ano. E esses alunos vão trabalhar onde, professora? Olha, hoje nós temos várias formações técnicas. Temos o técnico em agropecuária, o técnico em cafeicultura, em agronegócio, em meio ambiente e o técnico em curtimento, que é muito solicitado aqui na nossa cidade, região e também em muitos outros estados. Curtimento devido aos curtumes e à indústria de calçado? Sim, sim, sim. Então, ele vem em prol aqui da nossa cidade, né, que é onde a economia gera, né, em torno do curtume e das fábricas de calçados. Por isso, a formação desse técnico. Agora, cá entre nós, você é professora e pesquisadora. Como é que você chegou a essa meta, a essa pesquisa específica sobre couro e sobre curtimentos? Sim, é uma pesquisa que eu comecei no pós-doutorado. Quando eu fiz o pós-doutorado na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, e antes de ir para lá, o meu orientador sugeriu que eu levasse um problema brasileiro. E como eu conhecia já essa questão ambiental aqui na cidade de Franca, dos resíduos, eu nasci praticamente dentro de um curtume, e eu levei esses resíduos para estar trabalhando e desenvolvendo pesquisa no reaproveitamento desses resíduos. Daí, então, é a pesquisa que eu trabalho até hoje, com o reaproveitamento de resíduos gerados no setor coureiro calçadista. Bom, como é que essa história que quase que você nasceu no curtume? Como é que começou tudo isso? Então, meu pai, ele trabalhou num curtume desde a idade dos 12 anos, chamava Curtume União. Curtume União de Franca. De Franca, que era do senhor Januário Serve. Isso década de 60? Acho que é década de 60. 70? 60, acho que. Ele deve ter começado a trabalhar, ele começou a trabalhar lá na década de 50, não, peraí, na década de 40 que ele começou a trabalhar lá. Já falecido? Já falecido. E ele se aposentou lá? Se aposentou lá, trabalhou 40 anos no mesmo emprego. Uma vida de trabalho, por exemplo. Uma vida de trabalho. E aí nasceu o seu gosto por esse... Sim, sim. Aí eu nasci lá no curtume e desde pequena eu me apaixonei pela química, porque eu vi o químico lá trabalhando, o químico usava um jaleco branco. E eu achava aquele jaleco branco a coisa mais linda do mundo. Eu falava sempre, eu quero estudar, eu quero ser química, usar o jaleco branco e trabalhar no curtume. Porque eu achava que para mim química era só couro, era só trabalhar em curtume, era só couro. Tá? Então, esse era meu sonho desde pequena, trabalhar ser química, usar o jaleco branco e trabalhar num curtume. Bom, e aí aquela máxima do Fernando Pessoa que o homem é do tamanho do seu sonho. Sim, sim. Você tinha, portanto, esse sonho? Sim, desde pequena. Que se realizou? Se realizou, se concretizou e hoje eu sou química. Só que assim, não trabalho diretamente em curtume, mas trabalho com a matéria, né, com os resíduos gerados nos curtumes e nas fábricas de calçados. Você trabalha como professora e como pesquisadora? Pesquisadora, sim. E como é que é essa pesquisa? Olha,
Primeiro que eu comecei a trabalhar lá nos Estados Unidos, eu desenvolvi enzimas para fazer o reaproveitamento de resíduos. Ou seja, eu consigo separar tudo o que tem ali no couro. No caso daí aquele o wet blue, então tem resíduos, né, que são gerados desse couro, onde eu consigo separar o cromo, que foi adicionado o sulfato de cromo no couro, Você do elimina? colágeno. Eu consigo separar e ele é novamente reutilizado, absorvido pelas indústrias. Tá? Então, nada é descartado. E o colágeno, que é a proteína animal, que é o tradicional colágeno, hoje usado nas indústrias alimentícias, cosméticas e farmacêuticas. Então, eu consigo separar tudo isso, purificar, e já aquele retalhinho colorido da fábrica de calçados, aí eu consigo separar o corante, aqueles óleos que foram adicionados para dar maciez no couro, ou seja, conseguimos separar tudo que foi adicionado no couro. E você, numa dessa, elimina muito da poluição? Sim, sim. Não gera nenhum outro resíduo para ser descartado. Então, ou seja, total eliminação da poluição, de resíduos sólidos, tá? Um reaproveitamento de 100%. E tudo isso que você consegue desenvolver em função da vocação lá no início. Lá no início, do sonho em trabalhar com couros. O seu pai já falecido? Já falecido. Ele faleceu quando eu estava no meu pós-doutorado, foi durante o pós-doutorado, que aí eu estava nos Estados Unidos, meu pós-doutorado ia fazer em torno de 2 anos, quando eu estava mais ou menos com 1 ano e meio. Foi assim, em 1 mês faleceu a minha irmã primeiro, daí 1 mês faleceu meu pai. Os dois de parada cardíaca, infelizmente. Aí eu terminei, vim para cá, né, nas 2 mortes, aqui para Franca. Daí, com isso, a minha mãe, depois disso, acabou ficando muito doente. E eu terminei o pós-doutorado e acabei voltando para Franca, para cuidar da minha mãe. Isso que ano? Aí foi tudo em 1989, 88, 89. Mas você com o rosto de tão menina? Graças a Deus. E tem muito tempo de trabalho já, então? Já há bastante tempo. No colégio agrícola, então, 14 anos. Isso. Na pesquisa, quase que a vida toda. Já na iniciação científica, já comecei a desenvolver projetos com os professores lá na Unicamp. Depois terminei a graduação, já comecei a fazer o mestrado. Terminei o mestrado, já comecei o doutorado. Né? Aí terminei o doutorado e já fui fazer o pós-doutorado. Então você é mestre e é doutora. Sim, doutora e pós-doutora. Bom, o reconhecimento público veio com esses prêmios todos, né? Sim, sim. Isso é o coroamento de sua carreira. Sim, sim. E até por um trabalho diferencial que eu desenvolvo com os alunos. Porque essa iniciação científica que eu envolvo os alunos lá na escola, ou seja, a iniciação científica ela é tradicional na graduação. Tá? Então, o aluno está lá na graduação, nos diferentes cursos, ele pode desenvolver um projeto, junto com um professor orientador, um projeto de iniciação científica. O diferencial é fazer isso na educação básica, principalmente na educação básica, onde o aluno se encontra muitos alunos com famílias desestruturadas, alunos sem perspectiva de vida, sem enxergar um futuro lá na frente, sem enxergar aquela luz lá na frente. Mas ele enxerga você e você mostra. Então, esse que é o importante, é você sentir a transformação do aluno através da educação, através da ciência. Do seu exemplo. Sim, sim, através de exemplos. Mas quando você mostra um assunto, um tema tão diverso e tão diferente para aquela criatura, como é que é a recepção? Sim, você consegue trabalhar, despertar aquele espírito investigativo no aluno. Então, você coloca desafio para aqueles alunos. E o interessante também é que esses alunos que fazem iniciação científica, todos recebem bolsa, tá? De órgão estadual, órgão federal, para estar desenvolvendo essas pesquisas. Então, ele tem aquele incentivo. Tem alunos que até ajudam a mãe em casa, em alguma coisa, com esse dinheiro da bolsa. Então, existe um intercâmbio da sua escola, a Escola Agrícola de Franca, com as instituições oficiais? Sim, sim. Sim, existe um intercâmbio, onde, tanto assim, na parte de financiamento de projeto, né, a parte financeira para financiar os projetos de pesquisa, quanto a bolsa, né, que é um valor que os alunos recebem mensalmente. Alunos que estiveram na sua sala de aula sob sua orientação há 10, 12 anos atrás, 8 anos, hoje seguiram carreira? Seguiram carreira e a maioria são químicos ou estão cursando química. Todos seguiram a carreira de química. Isso é uma realização para você? Nossa, é uma realização muito grande. Muito bem, nós vamos a um breve intervalo e daqui a pouquinho continuaremos, um instante só, vamos continuar com a entrevista
com a professora Joana Dark Félix de Souza, da Escola Agrícola, Colégio Agrícola de Franca, Colégio Carmelino Correia Júnior, essa pesquisadora que foi premiada pelo jornal O Globo do Rio de Janeiro, um prêmio nível nacional. Um instante só, voltamos daqui a pouquinho pela Nova TV. Senhor Café, um profundo mergulho na histórica região da Mogiana, onde 2.000 famílias plantam, cuidam e colhem um dos melhores cafés do mundo. A experiência Senhor Café pode ser vivida nos blends gourmet e superior, onde a tradição une os melhores grãos e revela o sofisticado mundo da excelência. Senhor Café, do grão ao creme, o melhor café do Brasil. Compre também pelo site senhorcafé.com.br. Muito bem, amigos, a nossa entrevista de hoje com a professora conceituadíssima Joana Dark Félix de Souza, premiada, muitas vezes premiada, e que agora recebe um prêmio de projeção nacional através do jornal O Globo do Rio de Janeiro. Professora, mais uma vez, parabéns, nossa homenagem. A Franca está encantada com o seu trabalho, com as suas conquistas. Quando é que você receberá o prêmio que lhe foi conferido agora nos últimos dias? No dia 28 de março, no Rio de Janeiro, a cerimônia será realizada no Copacabana Palace Hotel. Tudo isso definido? Tudo isso definido. Agendado? Agendado. Você vai lá estará? Estarei presente. Outras personalidades do Brasil, quem você cita que também foram premiadas nas diversas categorias? Olha, que eu me lembro das várias categorias, o Pedro Bial, em uma das categorias, a família, o Bruno Galhaço com a esposa, tem a categoria música, a cantora Anitta foi, né, selecionada na categoria dela. Então, assim, são várias personalidades. Dia 28 de março. De março, isso. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Mas esse não é o primeiro prêmio que você recebe? Não, não, é o 73º. 73º? Isso. Quando foi o primeiro? Olha, meu primeiro prêmio foi em 2008, foi um prêmio da Coromoda. A Coromoda, acho que teve só essa edição, acho que foi a 35ª edição da Coromoda, que eles lançaram um concurso sobre algum trabalho, algum desenvolvimento na área do setor coureiro calçadista. Aí eu submeti esse trabalho de reaproveitamento de resíduos e esse trabalho ganhou o primeiro lugar. Resíduos de couro. De couro.
Então foi assim, porque foi essa única edição que a Coromoda lançou essa categoria, essa premiação. E eu fui vencedora. Muito bem, parabéns mais uma vez. Agora, para que o nosso telespectador tenha uma exata noção, esse prêmio que lhe foi concedido ano de 2008, a Coromoda é uma feira de calçado co-irmã da Francal, a Coromoda realizada em janeiro, a Francal em julho, buscando a Coromoda a moda de inverno e a Francal a moda de verão, sempre voltado para o couro e para o calçado. Isso. É isso, professora? É isso mesmo. E aí você se inscreveu e ganhou. Ganhei. Aí, a partir daí, também, alguns prêmios, que também ganhei alguns prêmios nos Estados Unidos também. Ok. O ano passado, um dos trabalhos que eu desenvolvo, que é o cimento ósseo, a partir de resíduos da indústria coureira e da indústria pesqueira. É um trabalho muito interessante, é que nós estudamos a composição do osso humano, dentre os vários constituintes, os principais são colágeno, em torno de 25%, e hidroxiapatita, em torno de 75%. O colágeno nós extraímos do resíduo do couro. A hidroxiapatita, que no mercado custa em torno de R$3.000 o quilo, nós extraímos do resíduo do peixe, tá? Que as indústrias pesqueiras descartam, a um valor que fica em menos de 50 centavos o quilo. Tá? Muito bem, Então, você recebeu prêmios internacionais. Sim, internacionais. Mas você falou que também fez a sua pós-graduação, as suas grandes teses em Harvard. Sim. Mas eu quero saber, isso aí foi no complemento da sua carreira nas escolas. Mas e o início? Onde foi? Aqui em Franca? Aqui em Franca, eu sou francana, iniciei aqui em Franca. Foi assim, iniciei os estudos muito cedo, tá? Eu já entrei na primeira série do ensino fundamental com 4 anos de idade. Em qual escola? No SESI. No SESI? Isso. SESI Franca. Isso. A minha mãe, ela trabalhava, né, de empregada doméstica na casa de uma diretora e para eu ficar quietinha na casa, minha mãe me ensinou a ler. Eu aprendi a ler com 3 anos e meio. Foi a forma que ela encontrou? A forma que ela encontrou para eu ficar quieta ali para ela poder trabalhar. E de repente começou a sua grande educação. Sim. Aí eu ficava, né, era o jornal que chegava na casa, do Estadão. Eu ficava, então eu tinha jornal, eu lia o dia inteiro, mesmo assim não conseguia ler o jornal todo, ficava o dia inteiro lendo. E hoje eu lembro que foi até uma tática muito boa que meu pai usava. Nós chegávamos à tarde em casa, aí meu pai queria saber o que eu tinha lido durante o dia no jornal. Aí eu ia contar tudo para ele, isso, aquilo, né? Então, sem querer, eles já estavam contribuindo para a minha educação. Ou sem querer, querendo, já? Acho que tudo pensando tem o em seu você. caminho. Correto. E aí tudo aconteceu? Tudo aconteceu. Depois do SESI, para onde você foi? Aí eu estudei no Homero Alves, aí eu complementei, que o Homero Alves eu morava o Homero Alves era mais próximo de casa, aí eu complementei os estudos, o ensino fundamental, a 4ª série do ensino fundamental no Homero Alves, aí da 5ª até a 8ª série eu estudei na Industrial, e depois o ensino médio eu estudei no IETC. E depois? Então, aí foi até uma coisa interessante. Eu nem sabia, eu queria sempre, meu sonho era fazer química, trabalhar no curso, mas eu nem sabia qual era o caminho para ingressar numa universidade. Aí quando eu estava no 3º ano do ensino médio, aí uma professora, ela falou, olha, eu tenho um filho que fez cursinho, quem quer o material para estudar? Aí eu levantei a mão, ela me arrumou o material. Aí eu estudava lá no IETC de manhã, aí em casa eu estudava aquelas apostilas, começava depois do almoço e ia até 10, 11 horas da noite. Tá? Aí fiz os vestibulares para as 3 estaduais, a USP, a Unicamp e a Unesp, passei nos 3 com 14 anos de idade. Ora, detalhe, é possível então estudar numa escola pública e sair bem na vida? E sair bem na vida, porque eu complementava e chegava depois do almoço em casa, porque eu tinha um objetivo, que meu pai sempre falava, olha, o estudo é o único caminho para vocês vencer na vida, né? Ou então a gente vai ter que ganhar na loteria, que não é fácil. Ele até brincava, falava dessa forma. É melhor estudar. Então ele sempre colocou isso na vida dos filhos. Bom, nós éramos 3 filhos como objetivo. Ele sempre te ensinou isso, mas ele tinha lá uma grande graduação na escola? Não. E por isso que ele nos ensinava, que ele estudou só até a 5ª série do fundamental e minha mãe até a 4ª série do fundamental. Mas graças a Deus eles tinham sabedoria para nos mostrar que o caminho era o estudo. Quer dizer que a cultura nada a ver com essa sabedoria. Nada a ver com essa Uma coisa sabedoria. é diferente da outra. É. E ele teve essa cabeça. Ele teve de nos incentivar e
Aí, então, passamos muita dificuldade, no entanto que na época de fazer inscrição para os vestibulares, aí é que toda aquela emoção, aí parece que caiu a ficha de nós todos. Precisava de dinheiro para fazer a inscrição, né? Aí até o patrão do meu pai ajudou no dinheiro para fazer essas 3 inscrições. E ainda a gente foi muito criticada, porque os funcionários lá no curso falavam: imagina, Joana, que você vai passar no vestibular, só passa gente rico. Imagina se aqui em Franca vai passar no vestibular. Aí você contrariou todo mundo. Então, aí saiu o resultado da primeira fase, saiu antes do Natal, depois teve a segunda fase em janeiro, aí que eu fui aprovada nos 3 vestibulares. E agora? Aí meu pai comprou um monte de jornal e saiu distribuindo para as pessoas. E aí você foi para a Unicamp, Fui para a Unicamp, Campinas. Campinas. E lá você fez a sua grande graduação superior. Sim. A graduação e o mestrado e o doutorado. Ok, parabéns mais uma vez. Vou repetir, a professora Joana Dark Félix de Souza, da Escola Agrícola Carmelino Correia Júnior, o nosso Colégio Agrícola de Franca, ela tem lá dezenas de alunos e agora recebe o prêmio número 73, 73º prêmio na sua carreira tão vitoriosa. Você receberá, portanto, dia 28 de março, no Rio de Janeiro. Isso. Professora, parabéns mais uma vez. A Franca, eu tenho certeza, todos nós francanos estamos orgulhosos do seu trabalho, das suas conquistas. Parabéns à memória do seu pai, da sua mãe, que tanto souberam incentivá-la desde a sua infância. Então, esse recado final, de homenagem a você, fizemos questão de trazê-la na Nova TV para que mais e mais pessoas pudessem conhecer esse lado maravilhoso que você conta da sua história pessoal. Eu que agradeço, e esse prêmio é em prol da educação, não é só para mim, não é só meu esse prêmio, é para todos os educadores, todos nós educadores. Bom, uma pergunta final. Seu futuro vai continuar? Sim, vou continuar nas pesquisas. Não para? Não para. A sua pesquisa é na própria escola? Na própria escola. Tem ambiente para isso? Tem ambiente para isso. Então tá bom. E as dezenas de alunos da sua classe também têm aí pessoalmente a oportunidade de ter a professora Joana Dark como a grande instrutora e, evidentemente, um grande exemplo. Obrigado, professora. Eu que agradeço. Professora Joana Dark Félix de Souza, a nossa entrevistada de hoje no programa Entrevistas da Nova TV. E obrigado a você que esteve conosco em mais essa oportunidade.